Graça e paz, meus irmãos e irmãs, leitura bíblica de hoje, 1 Samuel, capítulo 17 a 19, diz assim a palavra de Deus: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, que tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança era de ferro que pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para todas as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha. Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-o para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam a prova do que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, e com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão e um urso que levavam um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo.
Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteus. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi e disse mais a Davi: Vem aqui que eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com a funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, e por isso Davi correu e, lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e o levou para Jerusalém, porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo, Jessé, o belemita. Capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi também. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul enviava, e tinha isso de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo, e até os seus próprios servos de Saul. Aconteceu que quando eles estavam voltando para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Naquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi
fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e traga uma batalha do Senhor. Porque Saul pensava assim: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu? E quem são os meus parentes, a família de meu pai, em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada de casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu darei em casamento a Davi para que ele lhe sirva de armadilha, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Com esta segunda você será o meu genro. Saul ordenou com seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: O rei tem afeição por você, e todos os servos que dele amam você. Tendo assim, concorde em ser o genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: Estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissesse a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de ter vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens. E mataram 200 filisteus, trouxe os seus prepúcios e o entregou a todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o seu estava com Davi, e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que o chefe dos filisteus saiu à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Capítulo 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai, Saul quer matar você. Tenha cuidado, amanhã cedo, fique num lugar oculto, esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Porque então você pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas as palavras e levou Saul, e disse: E Davi esteve diante de Saul como antes. Então tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou, e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi para o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi. Fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com o manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi mesmo que esteja na cama para que o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas um ídolo do lar, com tecido de pelos e cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão mato você. Assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul também, e eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram.
Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande da cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eles estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão, todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Palavra de hoje, pastor Dainer.